Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, meu irmão Hugo. Glória a Jesus. A Aline, sua esposa, a Ana Júlia, a Duda, essas meninas lindas. Isso é a minha família, irmãos. Isso é um grande irmão que eu tenho. Glória a Jesus. Jó capítulo 42, versículo 10. Os irmãos acharam? Amém? Bênção. Diz assim a palavra do Senhor Jesus nesta noite. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuc. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra lida. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito nesta noite, nesta casa. Tem falado conosco desde os hinos devocionais, da palavra devocional, da oração e também através das oportunidades. Continue falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, todos nós conhecemos muito bem a história deste grande homem chamado Jó. A Bíblia nos diz que, neste livro que leva o seu nome, que Jó era um homem íntegro, era um homem reto, um homem temente a Deus, e Jó se desviava do mal. Mas aprove a Deus um dia Deus resolveu tirar Jó como exemplo, pegar Jó e humilhar a Satanás e ao inferno com testemunho de Jó. Deus pega Jó e mostra para Satanás, mostra para o inferno que um homem, mesmo passando por adversidades, mesmo passando por lutas, por perdas, por fracassos, o homem mesmo assim, ele pode ser fiel a Deus. Ele vai perder saúde, vai perder membros da sua família, vai perder bens, vai perder de repente alguns amigos, pessoas do seu cotidiano, vai se afastar dele, e Jó vai se ver sozinho, sentado sobre cinzas, com caco de telha se coçando, raspando a sua ferida. Jó chega a estar num estado deplorável, miserável, a ponto de aqueles que o tinham como exemplo, olhar para ele, eram chamados de seus amigos, conheciam Jó, não entendiam de mundo espiritual e achavam que Jó estava passando por aquela situação porque Jó havia pecado. E os amigos de Jó eram homens sábios, já tinham uma idade avançada, eram homens inteligentes,
eram homens em quem a sociedade buscavam conselhos, e eles começam a tentar esclarecer para Jó o que Jó estava passando e o porquê Jó estava passando, mostrando que Jó estava naquela condição, naquela situação, porque havia pecado contra Deus, havia de alguma forma errado, e Deus então estava lhe afligindo, lhe maltratando, lhe punindo pelo que ele estava passando. E Jó tentando explicar que não, que ele era justo diante de Deus, e Deus sabia que ele era justo. Jó estava tentando explicar para os seus amigos, ou tentando mostrar, ou dizer para eles: mostra-me aonde foi que eu errei. No dia em que eu estiver diante do Todo-Poderoso, vou pedir a Ele para que Ele me mostre onde foi que eu errei, qual foi o meu erro, qual foi o meu delito. Jó, na verdade, não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Os amigos de Jó também não estavam entendendo e não sabiam do que estava acontecendo com ele. Eles estavam achando que seria uma coisa, estavam achando que seria uma outra coisa, mas na verdade ninguém estava entendendo nada. Algumas coisas acontecem conosco, algumas coisas Deus permite que passemos, e algumas dessas coisas nós não sabemos explicar o porquê, não sabemos explicar qual é a finalidade. Uma certa feita um homem estava cego e os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? E Jesus disse: não foi nem ele, nem os seus pais. Mas isto está acontecendo para que manifeste sobre ele a glória de Deus. Aleluia. Existem coisas que acontecem conosco, existem coisas que Deus permite passar, seja no âmbito espiritual, seja físico, meus amados irmãos, seja na esfera natural. Existem coisas que nós passamos, que Deus permite que venhamos a passar, para que em nós manifeste-se a sua glória, o seu poder, para que o nome dele seja glorificado sobre a nossa vida. Coisas que não têm explicação, é apenas Deus quer manifestar a sua glória na sua vida e através da sua vida. Deus pega a vida de Jó, Deus pega a história de Jó para poder humilhar o inferno e dizer: o homem serve a Deus porque ama a Deus. O homem pode ser fiel a Deus não é porque ele tem alguns reais na sua conta bancária, porque tem a sua casa bonita, porque tem a sua família bem estruturada, não. O homem serve a Deus porque Deus é. O homem serve a Deus porque Deus é Senhor. O homem serve a Deus porque Deus é santo, soberano. O homem serve a Deus porque Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas. Aleluia! A palavra do Senhor nos mostra aqui, meus irmãos, que nós devemos servir a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é divino, porque Ele é o autor de tudo e de todas as coisas. Não é porque Ele me deu um emprego, porque Ele me deu um carro, porque Ele me deu uma família, não. Nós devemos servir e adorar a Deus porque Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. Aleluia! E quando estas coisas, meus amados irmãos, acontecem, que existem coisas que passamos, que atravessamos como Jó, que passa, meus irmãos, por uma adversidade terrível. E nós vamos ver na Bíblia Sagrada, nós vamos observar dentro da palavra do Senhor, meus amados irmãos, vários exemplos. Deus pega várias pessoas que o serviam e algumas pessoas que até mesmo, meus irmãos, fracassaram. Pessoas que, como Jó, era justo, era fiel, era temente a Deus e desviava-se do mal.
Mas de repente você pergunta: pastor, e aquele que não é justo? E aquele que não é fiel? E aquele que não desvia do mal? O que é que Deus faz? Olha o que a Bíblia diz lá em Lucas, meus amados irmãos, capítulo de número 22, versículo 54. Olha o que a palavra do Senhor nos mostra aqui. Lucas 22, 54. Olha o que a palavra nos mostra. Então, prendendo-o, o levaram e o mataram em casa, e o meteram, em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando dois assentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente está com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro fracassou. Pedro não deveria ter negado Jesus. Pedro nega Jesus 3 vezes. Foi um fracasso de um homem. Jó foi um homem justo, temente a Deus, um homem fiel, um homem íntegro, que Deus pegou como exemplo para humilhar o inferno, humilhar Satanás. Mas Pedro não, Pedro negou, Pedro errou, Pedro fracassou. Pedro deveria manter a postura, Pedro deveria manter-se fiel, mas Pedro fracassou. Mas eu tenho uma palavra, meus amados irmãos, para outros. João capítulo 21, versículo 15, a Bíblia nos diz, queridos irmãos, que Jesus, após ter ressuscitado, disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus pergunta outra vez: Pedro, tu me amas? Aí depois de novo Pedro diz: Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus pergunta mais uma vez: Simão Barjonas, tu me amas? Pedro se entristeceu por Jesus perguntar 3 vezes. Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Agora preste atenção, meus amados irmãos. Jesus disse para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Pedro, em Lucas 22, nega Jesus 3 vezes, mas Jesus dá 3 oportunidades para Pedro dizer para Jesus que o ama. Aleluia. Pedro caiu, fracassou 3 vezes, mas 3 vezes Jesus transformou o fracasso de Pedro em vitória. Oh, aleluia. Meus amados irmãos, eu não sei quantas vezes você caiu, quantas vezes você fracassou, mas o Senhor está dizendo: quantas vezes você fracassou, às vezes eu vou te levantar para a glória do meu nome. Oh, aleluia. Toma posse desta palavra nesta noite, meu irmão. Jesus é especialista em transformar fracassos em vitórias para a glória do seu nome. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz, meus amados irmãos, em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Olha o que a palavra do Senhor diz para nós. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 18. Glória a Jesus. Você pode abrir aí a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. 1 de Paulo aos Coríntios 1, 18. Olha o que a palavra nos mostra. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos
é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para quem se perde, mas para mim e para você, nós que somos salvos, é o poder de Deus. Oh, aleluia. Para os soldados romanos que não estavam entendendo do mundo espiritual, a morte de Jesus era o fracasso daquele que se dizia ser filho de Deus, era a perda, era a derrota. Matando Jesus para os homens, estavam finalizando, acabando com o projeto que Jesus tinha, mas não, eles estavam contribuindo para a glória de Deus. A morte de Jesus era um fracasso, mas Deus é especialista em pegar fracassos e transformar em vitórias para a glória do seu nome. A palavra da cruz para os que se perdem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus em ação. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 25, meus amados irmãos, desse mesmo texto de 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25, olha o que nos mostra a verdade da palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que diz 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25, diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus chama quem não é para mostrar que Ele é. Deus pega os fracassados, os caídos, os derrotados, levanta ele, faz um grande homem, uma grande mulher para a glória do nome dEle. Aleluia. Dá uma olhada para esta pessoa que está ao seu lado, meu irmão. Se Deus não te usou hoje, como diz meu amigo pastor Enéas Gomes, se Deus não te usou hoje, vai te usar agora. Olha para este homem, olha para esta mulher, aleluia, diga para ele: quem te viu caído vai te ver para cima, quem te viu para baixo, meus irmãos, vai te ver de pé para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as coisas desprezíveis, as coisas vis deste mundo, para aniquilar aquelas que são. Outrora eu estava lá no mundão, você estava lá no mundão, mas o sangue de Jesus te alcançou, te purificou, a graça de Deus se transformou, e hoje nós estamos aqui dando glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Já estava destruído. Satanás tinha acabado com os recursos financeiros de Jó, acabado com a família de Jó, com os filhos de Jó. O que Jó passou fez os amigos dele o abandonarem, se afastarem. Jó chega a dizer que aqueles que, quando ele passava, o reverenciava. Jó passava na rua e era reverenciado. Era um homem de respeito, era um homem que todos queriam estar perto, próximo. Jó abençoava aqueles que necessitavam, aqueles que estivessem passando por uma condição. Jó abençoava aqueles que estavam com falta de alguma coisa dentro de casa. Jó chegava lá e entregava uma cesta básica, trazendo para os nossos dias atuais. Jó não deixava ninguém passar necessidade perto dele. Mas depois que Deus resolveu, ou Deus permitiu o adversário tirar tudo dele, até aquele que a quem Jó abençoou virou as costas para ele. Aleluia. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, medita sobre esta palavra. Quantas pessoas, ou por quantas pessoas você já orou, mas no momento do seu fracasso, virou as costas para você? Quantas pessoas já lhe pediu ajuda, mas no momento do seu fracasso, abandonou você, deixou você sozinho? Oh, glória a Jesus.
Quantas pessoas, meus irmãos, Jesus curou. Os discípulos andaram com ele, caminharam com ele. A Bíblia diz em certa feita, em Lucas 5, que Jesus estava na areia da praia ministrando, e a multidão apertava, e não tinha lugar nem para Jesus colocar os seus pés. Pediu o barco de Simão e ministrou do barco a multidão, porque na areia da praia não tinha espaço. Mas no Getsemane, quando Jesus estava na agonia, nem os seus discípulos conseguiram vigiar com ele 1 hora de oração. Jesus estava em agonia. No momento da prova, no momento da luta, os discípulos não aguentaram ir até o final. Oh, aleluia! Mas a palavra da cruz para os que se perdem é loucura, para nós que somos salvos é o poder de Deus. Enquanto Jesus estava na cruz, os soldados romanos disseram: perdeu, fracassou. Os discípulos no caminho de Emaús estavam conversando, dizendo, aleluia, que grandes coisas ele fez. A maneira como ele pregava, a maneira como ele ensinava, era uma maneira poderosa, era uma maneira maravilhosa. Mas isto tudo se acabou. Ele mataram ele, enterraram ele, colocaram ele num túmulo. Então tudo estará acabado. Quando Jesus se apresenta ao lado daqueles 2 discípulos ali, meus amados irmãos, e começa a conversar, e pergunta do que é que eles estavam falando. Oh, meus amados irmãos, e eles disseram: você não sabe da última, não sabe das coisas que têm acontecido na cidade. Um homem poderoso, eloquente em palavra, vindo da parte de Deus, pregava com autoridade, curou cego, curou coxo, aleijado, fez maravilhas, mas mataram ele, o enterraram. Nós achávamos que ele era o Cristo, o enviado de Deus, achávamos que era ele. Então, e de Jesus disse: eu vou daqui, eu vou embora. Então constrangeram Jesus para entrar em casa e participar com ele de uma refeição. Jesus foi lá, quando ele orou e deu graça a Deus, os olhos dele se abriram. Então contemplaram que o que ele pregava era verdade, que ele não era falácia, que ele não era mentira, que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, era o Cristo de Deus, era o Messias. Aleluia! Eu tenho uma palavra de Deus para nós outros nesta noite. O Senhor transforma o teu fracasso em bênção. O Senhor transforma o teu fracasso em vitória. Quantos podem adorar a Ele nesta noite? Quantos podem adorar a Ele nesta noite? Oh, aleluia! O teu fracasso será transformado em vitória. Aleluia! O Senhor vai te levantar. Aquele que um dia caiu, o Senhor levanta. Pode o justo cair, mas 7 vezes o Senhor o levantará. Alamandarai o que derece. Levanta a tua mão nesta noite, meu irmão. Levanta a tua mão nesta noite, minha irmã. Oh, aleluia, 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 aleluia. Calamante o reminarai o que dará-se, que derece. Aqueles que pensavam que você, aleluia, era uma falácia, era um engodo, era engano. Jesus vai abrir os olhos dele quando Deus te levantar com poder e autoridade na terra. Oh, aleluia. Enquanto você falar, o coração de quem vai te ouvir vai arder e vai testificar de que Deus é Deus na tua vida. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pega as coisas vis desse mundo para aniquilar as que são. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Quantos podem levantar as mãos nesta noite, meu irmão? Quantos podem levantar as suas mãos nesta noite? Oh, glória a Deus, vai levantar com autoridade. Alamandara cadara sai. As investidas de Satanás não é a finalidade, ó glória. Passa pela prova dando glória. Vai chegar o dia, vai chegar a hora de que Deus vai dizer: vou virar o cativeiro de Jó. Oh, aleluia. Vai chegar a hora que Deus vai virar o cativeiro. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quantos podem adorar a Ele nesta noite? Isso. Adora a Deus nesta noite. Vai chegar a hora que Deus vai virar o cativeiro. Vai. Oh glória, oh glória.
E Deus virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus irmãos. Oh, glória! Aleluia, aleluia. Não reclame, não murmure. Existem momentos que verdadeiramente pessoas viram as costas para você, oh glória, mas não amaldiçoe, não murmure. Qual é o segredo, pastor? Ora por ele, ora por ela. Enquanto os muitos dizem: está aí um engodo, é uma mentira, já foi alguma coisa, já foi alguém. Alá, e o que dará, sai o que dará, manto reminará, alamando reminará. Hoje só tem caco, só tem cinza. Oh glória a Deus. Deus está dizendo para você e para mim nesta noite: ora que eu vou virar o cativeiro, ora que eu vou virar. Eu não estou entendendo, Jesus. Ora que Deus vira o cativeiro, oh glória. Mas eu não estou entendendo por que, Jesus, por que disto, por que daquilo, por que daquilo. Ora, vai chegar o dia, vai chegar a hora que Deus vai virar o cativeiro e vai exaltar o nome dele sobre a tua casa. Quantos podem adorar a Jesus? Quantos podem adorar a Jesus? Alamandarai o que dará-se. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Alamandarai o que dará-se. Deus é especialista em transformar fracassos em vitórias. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas, sim, Senhor. Eu te amo. Pedro, tu me amas, sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Alamandará saio que dará saio. Olha que coisa terrível. Um fracassado, um homem caído, um homem que negou Jesus. Não, ele não teve uma discussão com outro irmão, ele negou foi Jesus. Oh glória. No mundo natural dos homens, o que faz? Rejeita ele, joga ele fora, não serve para mais nada, não quer estar no mesmo ambiente que ele, não quero a companhia dele, não quero nem ouvir a voz dele, nem a voz dela. Aí Jesus faz o quê? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Alamandará saio. Deus está chamando, aleluia, aqueles que um dia fracassaram, aqueles que um dia caíram. Deus está dizendo: se tu me amas, eu tenho uma obra para você realizar. Oh glória, aleluia. Se tu me amas, eis que coloca uma responsabilidade. Abre as mãos assim, meu irmão. Abre as mãos assim, minha irmã. Oh glória a Deus. Deus está chamando aqueles que um dia fracassaram, aqueles que um dia caíram. Por quê, pastor? Porque Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Oh glória. Deus está te chamando para apacentar os caídos. Deus está te chamando para levantar quem fracassou. Deus está te revestindo, te ungindo de unção e autoridade nesta noite. Ele te chama para a obra. Toma posse, toma posse. Alamandará, cadará, saio, que dará, saio. Receba nesta noite a unção de Deus que te credencia para a obra, te credencia para o chamado. Isto, toma posse, meu irmão. Alamandará, saio, que dará. Alamando, reminuraio, que dará, saio, que dará. Amando, remenurai o que dará, calai o que dará, os que deres. Amando, remenurai o que dará, e no ciergaio, e calamando, remenurai o que dará, cierga.
A unção que despedaça o jugo está caindo sobre nós nesta noite. A unção de Deus, a unção do Espírito está caindo sobre nós nesta noite, meu irmão, minha irmã. Oh, aleluia. Jesus é especialista em levantar, oh glória. Jesus é especialista em colocar de pé. Oh, aleluia. Pastor, eu não tenho força, mas Jesus é todo poderoso. Eu não consigo, mas Ele faz. Ele faz. Ele faz porque Ele quer. Ele faz porque Ele quer. Ele faz porque Ele diz. Oh, alamandarai o quedere, alamante o riminurai o cadaraçaio. Feche seus olhos nesta noite, meu irmão. Feche seus olhos nesta noite, querido. Exaltado seja o nome do Senhor. Alamandaraçai. Inunciaio que se amandarás. Calamando remenaraçai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amandaraçai. Alaio que darás se que derece. Oh, Espírito Santo. Calamandaraçai o que és. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Oh, glória. Existem coisas que só Jesus pode fazer. Existem coisas que só Jesus pode fazer. Aleluia. Pegar as coisas desprezíveis, as que não são. Aleluia. É como Onésimo. Era inútil, agora se tornou útil. Oh, glória a Jesus. Jesus pega Pedro, manda Pedro ir pescar. Vai pescar. Jesus chama ele para pastorear, manda ele pescar. Pedro vai pescar. E quando volta com um barco cheio de peixe. A pesca maravilhosa. Fracassado. Mas agora tem um barco cheio de peixe. Aleluia. O Senhor está dizendo nesta noite, meus irmãos, vou encher o teu barco de peixe. Alamandaraçai quederes. Pedro diz: Senhor, ausenta-te de mim. Sou pecador, não sou merecedor. Ausenta-te de mim, Senhor. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quando tu eras moço, quando tu eras jovem, quando tu eras garoto, tu vestia-te a ti mesmo. Mas quando tu fores velho, olha que palavra, quando tu fores velho, sabe o que Jesus está dizendo? Que a tua história não vai acabar agora. Você ainda vai viver muitos dias, vai pescar muitos peixes, vai ser revestido pelo poder do Espírito.
Jesus está dizendo: Pedro, tu ainda vai pregar, 3.000 almas vão se converter, muitas almas vão se converter. Pedro pega peixe, mas Jesus chamou ele para ser ganhador de almas. E quando ele ministra o seu primeiro sermão, quase 3.000 almas aceitou a Jesus como Salvador. Depois ele ministra de novo, quase 4 almas aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Jesus está dizendo: Pedro, quando tu fores velho, oh glória a Jesus. Jesus estava dizendo: você ainda vai viver muito para fazer a minha obra. Tem muita gente que está achando que você vai morrer. Glória a Jesus. Tem muita gente, meus irmãos, que foram alvos de palavra de maldição, mas eu conheço um Jesus que transforma a maldição em bênção. Oh, aleluia. Mandaram chamar Balaão para poder amaldiçoar o povo de Deus, mas cada palavra que Balaão abria a boca para poder amaldiçoar, Deus transformava aquela maldição em bênção. Aleluia. Lá mandará saio que derece. Toma aqui um dinheiro para você amaldiçoar. Toma aqui um dinheiro, meu irmão, oh glória a Jesus. Tem pessoas que recebem oferendas, tem pessoas que fazem trabalho na esquina, na encruzilhada, para que a maldição chegue na tua casa, para que a maldição alcance a tua vida, a tua família. Tem pessoas que recebem oferenda, paga, meus irmãos, ali um trabalho para poder matar você, matar alguém da tua casa, alguém da tua família, mas na hora H, Jesus transforma a maldição em bênção. Oh, glória a Jesus, aleluia. Aí tem gente dizendo: eu estou fazendo trabalho. Satanás está dizendo: eu estou influenciando alguém para poder fazer um trabalho, mas não, a maldição não chega. É porque Deus transforma a maldição em bênção. Aleluia. Ele transforma o caído em aquele que pode receber vitória. Ele transforma a maldição em bênção para a glória do seu nome. Oh, glória a Deus. Oh, glória. A maldição não vai chegar na tua casa, porque Deus transforma a maldição em bênção. Oh, alamandarasai. Adore o Senhor nesta noite. Oh, Espírito Santo. A maldição a ele, a maldição a casa dele, a maldição a casa dela. Tem dinheiro aqui. Balaão pega, abre a sua boca, e aquilo que ele tenta proferir de maldição sai de bênção. Oh, glória a Jesus. As palavras que são lançadas contra a tua vida, contra a minha vida, contra a minha casa, meu irmão, oh glória, vão te projetar para o cenário espiritual. Aleluia. Quantas vezes, aleluia, quantas batalhas eu e minha esposa lá em casa, meus irmãos, jogavam bolo de macumba lá no quintal, faziam um trabalho lá no portão, colocava um trabalho em frente ao portão, e que nada, meu irmão, aleluia. Tinha alguns que eu dava era um bico. Oh, glória a Deus, aleluia. A maldição transformava-se em bênção. Aquilo, meu irmão, me projetava para o mundo espiritual, fazia buscar mais a Deus, pedir mais a Deus, não que eu mereça, mas que a mão dele está sobre a minha vida. Aleluia. Quando Deus abençoa, está abençoado. Olha para esta pessoa que está ao seu lado, olha para ele, olha para ela e diz: quando Deus decide abençoar, a maldição não chega. Oh glória, isso. Diga: quando Deus decide abençoar, não tem Satanás, não tem demônio no inferno. A bênção está na tua vida. Adore a Deus nesta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Alamandara saio. Kelere kadaramancho reminura saio kedere. Feche seus olhos, cubra a sua cabeça, meu irmão. Vamos, aleluia, encerrar por aqui, senão vai virar vigília. Hoje eu estou empolgado, glória a Jesus. Senhor Deus, Adamando reminuraio kederecia. Inunciaio kederecia, amando reminaraçaio. Toma nas tuas mãos, ó Deus, a vida deste teu servo, a vida desta tua serva. Oh, aleluia. A tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos, e que o último estado dele, Senhor, foi melhor, maior do que o primeiro estado dele. Pai, te pedimos nesta noite,
Vira, Senhor. Vira a história. Muda a história. Transforma a história. Oh, Espírito da verdade, transforma esta maldição em bênção. Transforma este cenário de derrota em cenário de vitórias. Espírito Santo da verdade, calamando remirnarasaio. Pai, eu entrego a vida, Senhor, dos teus filhos. Entrego este lar, esta casa, esta família. Tu és aquele que conhece, Senhor, e sabe de todas as coisas. Os amigos de Jó não sabiam, nem Jó estava entendendo, Senhor, o que estava acontecendo. Mas tu estava no controle, como está e sempre estará no controle da nossa vida e da nossa história e da nossa trajetória. Eu entrego teus filhos, as tuas filhas nesta noite nas tuas mãos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Quantos podem aplaudir a Jesus nesta noite, meu irmão? Aleluia. Oh, aleluia. Transformando fracassos em vitórias, transformando maldições em bênçãos. Aleluia. Eu e você somos alvos das vitórias de Deus e alvo das bênçãos de Deus somos nós. Que Deus continue abençoando, meus amados irmãos. Vamos estar encerrando, se não vir a vigília. Glória a Jesus. Eu estou meio empolgado. Glória a Jesus. Aleluia. Eu estou ficando velho, eu estou ficando empolgado. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amanhã a gente completa. Nem parece, né? Parece que estou com 22. Ai, Pai. Meu Deus. Mas amanhã a gente completa 3.9. Bem vivido, hein? Bem vivido na presença do Senhor Jesus. Mas parece que eu estou com 22, 23, né, Júnior? Aí, glória a Jesus. Nem cabelo branco tem ainda. Graças a Deus. Jesus é bom demais. Meus irmãos, que Deus abençoe cada um dos irmãos. A gente precisa encerrar no horário. Tenho observado. Enquanto nós tenha passado um pouquinho do horário, minha esposa fica me cobrando. Meu filho, olha a hora. Glória a Jesus. Mas é sempre bom nós terminarmos no horário. Amém ou não amém? Segunda-feira não haverá atividades. Terça-feira também não. Na quarta-feira, às 9 horas da manhã, ciclo de oração. Na quarta-feira, às 19h30, culto da vitória. Glória a Deus. Este culto da vitória e o próximo com o pastor Fábio de Paula. Aquele negão abençoado. Vai estar com a gente aí mais uma vez. Essas 2 quarta-feiras, finalizando o mês de abril. Amém? Glória a Deus. Aí como é que a gente faz? A gente, no início, né, foi só o pessoal de casa, né? A gente botou os irmãos para pregar. Aí esse período a gente trouxe o pessoal de fora. Aí de maio para frente, é só o pessoal de casa, canta, prega, pula, roda, teia, né? Glória a Jesus. Ao pessoal de casa, para que os irmãos também possam deixar o Espírito de Deus usar os irmãos aí forte na terra. Amém, meus irmãos? Ih, meu Deus. Amém, meus irmãos? Melhorou. Quinta-feira não tem atividade na igreja. Sexta-feira temos o culto de ensino bíblico, ensinamento da palavra, culto de doutrina. Os irmãos, eu tenho sentido uma dificuldade dos irmãos virem para o culto de doutrina, meus irmãos. Glória a Jesus. Vem para o culto de doutrina. Os irmãos precisam estar no culto de doutrina aprendendo a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Tem vindo só as mesmas figurinhas repetidas. Então peço aos irmãos aí que observem isso aí. Nós temos como compromisso, servos de Deus, né, cultuar o Senhor, aprender mais sobre a sua palavra, para que sejamos crentes melhores. Amém, meus irmãos? Isto. Sábado não haverá atividade. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Estamos de revista nova, Escola Bíblica Dominical. Está falando sobre os atributos de Deus. E
Domingo que vem nós falaremos do Deus Criador, amém? O Deus Criador, o Deus que criou os céus e a terra, criou o homem e criou todas as coisas. Então venha para a escola bíblica, venha aprender um pouco mais da palavra do Senhor Jesus. Domingo à noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, às 18h30. Ore, abençoe a vida de alguém, compartilhe este culto, compartilhe esta live, e muitas famílias têm sido abençoadas. Eu falei nesta manhã que alguns cultos de doutrina, o meu patrão assiste, a minha patroa, os colegas de trabalho assistem, tem gente lá da França que assiste, e o negócio tá fluindo, irmãos. A gente pensa que, né? Não tem gente não, mas tem gente assistindo aí, tem gente sendo abençoada com a palavra. Então, cada vez mais que você compartilha, alcança um número maior de pessoas, o importante é a palavra ser pregada, amém, queridos? É vidas serem abençoadas.